Bom dia, né, turma? Como vocês estão? Tudo bem? Vamos nós aí para mais uma aula de bovinos de corte. Nós vamos falar hoje dos sistemas de produção mais comuns de serem encontrados tanto no Brasil quanto no exterior em relação à criação de bovinos de corte, beleza? O que seria um sistema de produção? Um sistema de produção nada mais é que um formato de negócio, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma definição bem teórica para vocês terem um entendimento mais profundo do que seria sistema de produção. Entende-se por sistema de produção de gado de corte o conjunto de tecnologias e práticas de manejo, bem como o tipo de animal, o propósito da criação, a raça ou grupamento genético e a ecorregião onde a atividade é desenvolvida. Vamos usar como exemplo a região de Tuiutaba. Aí na região de Tuiutaba a gente já sabe, né, que a gente estudou na disciplina de agricultura geral, que nós estamos dentro do ecossistema cerrado, né? A região é conhecida como Pontal do Triângulo Mineiro, né? Pontal do Cerrado do Triângulo. O cerrado é aquele ecossistema no qual você tem temperaturas médias ao longo do ano, altas, umidade relativa baixa, uma alta ventilação, né? Então você tem um clima bem propenso para a produção vegetal, mas em relação à produção animal, a atenção que nós temos que ter é que nós precisamos trabalhar com raças que possuam potencial genético, né? Mais adaptadas à região de clima quente. Então, os bovinos, por exemplo, da raça zebuína, como por exemplo nós podemos citar o Nelore, é uma das opções de gado de corte bem adaptadas aos sistemas de produção de bovino de corte para a região de Tuiutaba. Então, junto às práticas de manejo nutricional, sanitário, né, manejo reprodutivo, tudo isso envolve, né, juntamente com o objetivo da criação, aquele produtor quer fazer o quê? Ele quer criar bezerros, ele quer fazer a engorda, ele quer fazer a prática da inseminação artificial, né? Tudo isso envolvido é o que a gente chama de sistema de produção, tá? Então, é o conjunto de todas as práticas de manejo, com as tecnologias, com o tipo de animal, com o objetivo da criação, né? Com o potencial genético e com as características que a gente chama de edafoclimáticas locais, que são características relacionadas ao ecossistema local. Temperatura, umidade relativa, regime de chuvas, né? A região de Tuiutaba é conhecida também por ter poucas chuvas, né? Então, o sistema de produção de bovinocultura de corte, ele pode ser esquematizado dessa forma aqui. A gente já falou na aula anterior em termos mais genéricos. Existe uma quantidade e um tipo de insumo que é necessário, né, como por exemplo, adubo para a produção do pasto, semente, né, milho, soja para a ração, capital, dinheiro, informações técnicas, né, para que o produtor consiga transformar o seu sistema de produção em um negócio. Como qualquer negócio, tem que ser rentável, né? Então, o sistema de produção, ele envolve essa injeção aí de insumo, de capital e de informações e vai gerar um animal que vai ser abatido, cuja carne será processada e esse material, a carne in natura ou a carne processada, os embutidos, por exemplo, vai ser levada para o varejo, né? Que a gente já falou na aula passada, que seria os entrepostos, onde o consumidor final vai ter acesso a esse alimento de origem animal, rico em proteína principalmente. Então, as atividades na propriedade levam em consideração as fases do ciclo produtivo e também do regime alimentar, que é o que a gente chama de manejo nutricional dos animais. Então, o ciclo produtivo de um bovino de corte, ele envolve a cria, ou seja, a fêmea pare um bezerro ou uma novilha, a recria, que é esse bezerro chegar na idade adulta. Quando ele chega na idade adulta, ele passa por um processo de engorda, ou seja, a alimentação é diferencial para que ele ganhe mais peso o mais rápido possível. E o ciclo completo, que seria tudo, né? Então, você tem fazenda especialista só em cria, você tem fazenda especialista em recria, você tem fazenda especialista em engorda, você tem fazenda cria, recria, recria, engorda, e tem a fazenda que faz o ciclo completo, desde a aparição da vaca até a venda do novilho precoce, super precoce ou novilho comum, a gente vai falar na época
correta. E o regime alimentar, ou manejo alimentar nas condições brasileiras, em bovinocultura de corte, ele basicamente é a pasto, né? Pode ter uma suplementação a pasto, que seria adicionar ração, mistura mineral e outros ingredientes na alimentação dos animais, principalmente na época seca do ano, onde a gente já falou na aula passada, que a produção de pastagem ela é prejudicada pela temperatura mais baixa e pela redução das chuvas. E ou confinamento, que seria a criação dos animais totalmente estabulados, onde a alimentação precisa ser levada a ele, né, e distribuída no coxo. Então, o sistema de bovinocultura de corte, ele envolve várias questões ambientais, questões de recurso financeiro, né? O sistema de produção, ele tem a cara do produtor, então o produtor, ele tem que entender do ambiente, ele tem que entender que o que ele tem de recurso é o que ele vai conseguir, né, promover para os animais. Ele tem que pensar no manejo racional dos animais, né, alimentação de qualidade para ele, né, se ele vai utilizar maquinário, se ele vai utilizar pessoal, né, e pensando no mercado consumidor. Eu quero produzir uma carne que é apreciável pelas pessoas, né. Agora, os sistemas de produção, eles podem ser divididos em 3 tipos basicamente. Criação do tipo que a gente fala extensiva ou produção extensiva, que é basicamente produção de bovinos a pasto, que é a predominância no Brasil. Semi-intensiva, em algumas regiões, principalmente regiões de clima mais frio no Brasil, você tem esse tipo de produção, que é aquele sistema onde os animais passam um período no pasto e um período no estábulo. E tem a criação intensiva, que é característico de regiões de clima frio. No Brasil não é muito comum a criação extensiva, que é quando os animais ficam praticamente só em estábulos, né? Isso é muito comum no extremo norte do globo terrestre, como por exemplo na América do Norte e em alguns países da Europa, onde grande parte dos meses do ano é predominada por temperaturas muito baixas, né? Com neve cobrindo a vegetação, então não tem como mesmo o animal pastejar. Então, quando você compara o sistema extensivo com o sistema semi-intensivo e intensivo, a diferença está em relação à tecnologia que é utilizada para cada uma. Porque vamos pensar, num sistema de criação intensiva, onde os animais não têm acesso à alimentação natural vinda do pasto, você precisa ter um incremento tecnológico para levar esse alimento até o coxo, pensar em formas de suplementar essa nutrição de forragem rica em fibra do pasto que você não tem. Então você precisa intensificar o sistema de produção. A intensificação do sistema de produção, ela está relacionada à maior utilização do nível tecnológico. Então, quanto mais intensivo, maior é o nível tecnológico da produção. Quando você fala de eficiência do sistema de produção, quando a gente fala de sistema de produção extensivo, a gente tem como característica básica que os sistemas, eles costumam apresentar baixa produtividade por área, né? E grande variação no desempenho dos animais. Então, você tem aí bovinos terminados com 1 ano e meio de vida e bovinos terminados com 5 anos de vida, né? Isso é muito tempo. Um animal 5 anos no pasto, ele demora muito para poder chegar na idade de abate, então ele consome muito, é um animal cuja carne sai muito cara para o produtor, além das questões ambientais, como a gente já discutiu em outras oportunidades, né? Que quanto mais tempo o animal ruminante sobrevive, existe uma relação de que ele também contribui um pouco para a contaminação do ambiente em relação à emissão de gases de efeito estufa. Contudo, não podemos dizer que grande parte dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera são devidos à exploração dos ruminantes. A gente já conversou isso, mas nós vamos falar em outras oportunidades, que a grande maioria dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera são devidos à queima de combustíveis fósseis. Hashtag fica a dica. Existe também uma característica muito comum no sistema de produção extensivo, que é a baixa taxa de lotação. O que é taxa de lotação? Quantidade de animais por área. Então, no Brasil ainda se usa muita terra para produzir pouco, tá? Então, poucos animais em muita área, tá? Por quê? Das vezes a gente pode explicar isso como um fato que nós ainda possuímos muita terra. Lembram da aula passada, onde a gente falou que nós temos uma característica que os Estados Unidos, por exemplo, que é o nosso maior concorrente em produção de bovinos de corte, não tem, que é nós temos mais terra para produzir do que eles.
Nós ainda temos muita questão relacionada à falta do entendimento da pastagem como uma cultura, né? Existe ainda muitas regiões de pastagem no Brasil que não tem investimento. Simplesmente não se faz uma calagem, não se faz uma adubação de solo para reconhecer as deficiências nutricionais, né? Isso é muito comum nos ecossistemas campos-sulinos, né, conhecidos como pampas, que é no sul do Brasil, que é vegetação bem nativa, o Pantanal, que é um ecossistema também bem característico e bastante preservado ainda, por ser um patrimônio, né? A Caatinga, no Nordeste brasileiro, também é uma área de vegetação bastante nativa ainda, né? Então, nós temos pouco investimento nessas áreas para se criar bovinos de forma extensiva. 80% dos sistemas de produção brasileiros, eles têm essa característica, infelizmente, tá? De baixa produtividade, baixa taxa de lotação e pouco investimento. O manejo sanitário, né, cuidar da saúde dos animais ainda é bem complicado no Brasil. A maioria dos sistemas de produção, eles não têm uma assistência técnica de um veterinário, né? Chama quando a vaca está morrendo. Não é interessante. Pelo menos uma vez por ano ou duas, é bom ter uma visita de um médico veterinário para cuidar da sanidade do rebanho. Manejo reprodutivo, ainda tem muitas fazendas que utilizam o sistema de monta natural. Isso, quando você fala de um sistema de produção tecnificado, é muito atrasado, né? Já se sabe hoje que a eficiência da inseminação artificial, ela é praticamente 100%, então a chance de sucesso é muito grande, né? E é relativamente barato. À medida que o tempo vai passando, isso foi se tornando, a tecnologia foi se tornando mais acessível para o produtor, né? Alimentação exclusivamente em pastagem, no Brasil nós ainda temos uma grande área de pastagem nativa, né? E quando a pastagem é cultivada, a gente também precisa de trabalhar com suplementação mineral, ou seja, suplementação mais o pasto deveria ser uma realidade nas áreas de pastagem brasileiras, porque o pasto, na época seca do ano, ele não oferece todos os nutrientes necessários para que esse animal ganhe peso, né? Então, a eficiência do uso desses fatores, né, de produção, eles interferem no sistema, na eficiência do sistema de produção, tá bom? Quando você tem um sistema de produção extensivo, a baixa taxa de desfrute, ela está muito relacionada com as regiões de pastagem nativa, que engloba os estados aí do norte, do nordeste, do centro-oeste e do sul, que tem aqueles ecossistemas mais de vegetação mais nativa, né? Nas regiões tropicais ainda predomina o sistema somente de cria, não se faz a recria e a engorda, tem que passar isso para terceiros, né? A capacidade de suporte da pastagem é baixa. O que seria a capacidade de suporte? É a quantidade de animais que a pastagem aguenta manter sem perder muito produtividade, né? Em regiões subtropicais, que são as regiões de clima temperado, o extremo norte do globo terrestre, por exemplo, predomina a cria, correcria e engorda, ou seja, lá predomina o ciclo completo de produção. Nas regiões tropicais, é mais difícil da gente atingir o ciclo completo de produção numa mesma fazenda, principalmente devido a essa baixa utilização da tecnologia no manejo nutricional, sanitário e reprodutivo. Tá? Então, a pouca assistência técnica em relação à saúde dos animais, o não planejamento da alimentação suplementar na época seca e a não utilização de técnicas de reprodução mais eficientes. Tá? Nas regiões subtropicais, nós também temos a predominância de pastagens de melhor qualidade. As pastagens lá são predominadas por plantas leguminosas. As plantas leguminosas são ricas em nutrientes, principalmente proteína, né? Proteína é o que o animal precisa, porque carne, leite, ovos, né? Quando a gente está falando de bovinocultura de corte, aqui o foco é carne, é proteína. Então, se o animal consegue a maior parte da proteína que ele precisa para transformar em produto vindo do pasto, a alimentação desse animal sai mais barata, porque você consegue fazer um concentrado, uma ração mais barata, com menos proteína, porque proteína é o ingrediente mais caro da alimentação. É só você comparar o que é mais caro, 1 quilo de pão ou 1 quilo de carne? 1 quilo de carne é mais caro, apesar de ser tudo 1 quilo. Por que é mais caro o quilo de carne? Porque o quilo de carne, além de demorar mais para ser produzido, ele é rico em proteína. E o pão só tem açúcar, carboidrato. A capacidade de suporte das pastagens das regiões subtropicais
é o dobro da nossa, mais do que o dobro até, né? Então, o que a gente precisa fazer é melhorar os índices produtivos do nosso sistema de produção. Nós conseguimos produzir um boi mais barato aqui porque a nossa terra é barata? Sim, mas o nosso concorrente Estados Unidos consegue produzir praticamente a mesma quantidade de carne do que nós, com a metade das terras, da quantidade de terra que eles têm em relação a nós, porque eles têm eficiência, eles têm uma taxa de desfrute superior a nós, tá? Essa taxa de desfrute seria a quantidade de dinheiro que o produtor consegue tirar da produção, tá? Então, quando você fala nas condições brasileiras, nós ainda temos muita vegetação nativa, né? No extremo norte, no Mato Grosso, a região do Pantanal, no sul, a região dos Pampas, no nordeste, né? E as pastagens nativas, elas variam muito em termos de quantidade e qualidade, né? Além delas serem patrimônio, geralmente, são APPs, área de preservação permanente, a floresta nativa, você não pode derrubar, e você não pode pôr animal para pastejar. Então, isso encarece o sistema de produção, porque o produtor precisa utilizar uma outra ferramenta, tá? Então, as pastagens nativas variam desde um extrato herbáceo, que seria planta de vegetação rasteira, com gramíneas e leguminosas. A gente já falou diferença de gramíneas e leguminosas na aula de agricultura geral. Gramíneas e leguminosas são plantas. Gramíneas são plantas ricas em açúcares ou carboidratos. Leguminosas são plantas ricas em proteína. Até um arbustivo arbóreo, ou seja, árvores de pequeno ou grande porte, com plantas aí até com plantas de médio porte para grande porte, tá? Então, no Brasil, há uma predominância de regiões com pastagens nativas com esse extrato aí de plantas, tanto herbáceas quanto arbóreas. Lembrem que herbáceo é que cresce para baixo, gramínea que geralmente que cresce rasteira, braquiária, por exemplo. Já arbustivo, arbóreo já são plantas que têm o potencial de se tornarem árvores, né? Ou seja, o porte delas é alto, elas crescem para cima em direção ao céu e não ao solo. Num sistema de produção extensivo de pastagem cultivada, ou seja, que não é pastagem nativa, o produtor foi lá e interferiu no sistema, produziu um pasto, as atividades de cria e engorda se tornam mais interessantes, porque você tem uma maior qualidade de pastagem, aí você consegue mais trabalhar com o ciclo completo e não somente com a cria, tá? Então, em regiões tropicais, a gente consegue aí produzir até 2,5 UA por hectare. UA significa unidade animal, que corresponde a 350 kg de peso vivo, tá? Uma unidade animal é 350 kg de peso vivo, então meia unidade animal vai ser 125 kg, tá? Ganho de peso aí em torno de 255 quilos por hectare ano. Tecnologias, produtividade e degradação, infelizmente, a região de Cerrado, onde o Ituiutaba, né, onde a cidade de Ituiutaba se encontra, está 80% já degradada, tá? Infelizmente, nós precisamos trabalhar para recuperar esses ecossistemas. Principais gêneros cultivados nas regiões de clima tropical em áreas de pastagem, né, são as plantas do gênero Braquiária e as plantas do gênero Pânico, quando se trata de gramíneas. A gente vai falar mais à frente o que é isso, mas Braquiárias e Pânicos são as gramíneas mais cultivadas em pastagens no Brasil. E quando se trata de leguminosas, a gente tem já os estilosantes e os araques. Tanto os estilosantes quanto os araques são adaptados aí à região do clima quente aí de Ituiutaba, viu? Porque são plantas que foram produzidas aí pela Embrapa Cerrado, né? Então, elas têm adaptabilidade à região do Pontal do Triângulo. Tanto as gramíneas quanto as leguminosas, elas têm que ter característica perene. O que significa uma planta perene? Significa que é uma planta que consegue ser produzida os 12 meses do ano, tá? Já em regiões subtropicais, as pastagens, elas são complemento. Por quê? Porque grande parte dos meses do ano não tem pastagem, porque está muito frio, né? Lá se cultiva mais gramíneas que toleram temperaturas mais amenas, como azevenha, aveia, e leguminosas, né, como trevo, muito comum no sul do Brasil. E elas podem ser tanto perenes quanto anuais ou bianuais, né? A planta anual significa uma planta, né, vocês têm a disciplina aí de culturas anuais, vão ter no futuro, é uma planta cujo ciclo de produção ela se encerra em um período do ano, ela não consegue ficar à disposição o ano todo, porque ela tem limitação quando reduz a água
e aumenta muito a temperatura. Bianual seria aquela planta que a cada 2 anos ela encerra o seu ciclo de produção. Existem algumas plantas assim também, mas no Brasil não é o que predomina, tá? Então, em regiões tropicais, eu coloquei aqui para vocês as espécies mais cultivadas em pastagens, né? Braquiárias, pânicos, estilosantes e araques, também conhecido como amendoim forrageiro. E aqui eu coloquei uns exemplos das regiões subtropicais, né? No sul do Brasil se cultiva muito a aveia, o azevém e o trevo, tá? Então, o grande segredo dos sistemas extensivos de produção no Brasil, de bovino de corte, é aproveitar o ganho na época da água, né? Para compensar a perda na seca. Então, é o que a gente chama de ganho compensatório, fazer com que o animal engorde muito na época das águas, para que na época seca a gente não tenha tanta perda de produção. Mas a média aí no Brasil, para terminar um animal, é de gasto de 4 anos. Isso ainda é muito, tá? Nós precisamos intensificar os nossos sistemas de produção. Já no sistema semi-intensivo, você tem uma média produtividade por área e uma taxa de lotação também mediana. Né? Já melhora um pouquinho, você incrementa um pouco a tecnologia. O objetivo é reduzir o ciclo de produção, fazer com que esse animal termine mais cedo. Pode ser usado em qualquer fase da criação, tanto na cria, quanto na recria, quanto na engorda. É pouco investimento na pastagem, né? A gente tem que ter um pouquinho. No sistema extensivo praticamente não tem investimento na área de pastagem, usa pastagem nativa. Aqui já se usa pastagem cultivada. Você já faz um controle de planta daninha, você já faz uma adubação, você já faz uma calagem. A base alimentar é a pastagem mais suplemento, tanto suplemento proteico ou energético, ou seja, um sal proteinado, uma ração, tá? Principalmente na época seca. Utiliza uma técnica que a gente chama de creep feeding. Creep feeding, quando você tem o bovino pré-desmama, né? Você já começa a incrementar a alimentação dele com ração para ele ser desmamado mais rápido. Então, existe uma alimentação separada para o bezerro, além do leite da fêmea. Existe um manejo sanitário e reprodutivo, algo que não tinha no sistema extensivo. E o acompanhamento técnico é uma decisão do produtor, mas a recomendação é que tenha, né? Tem que ter. Para você considerar um sistema de produção que está começando a ser intensivo, ele tem que utilizar a tecnologia. Então, o acompanhamento técnico é primordial. Eu coloquei aqui para vocês, só para terem uma ideia, né, em relação às regiões brasileiras, onde mais se abate animais bovinos suplementados, né. No Brasil, você tem aí basicamente 3 regiões que predominam, né, que são o Mato Grosso, tanto do sul quanto o Mato Grosso comum, né, e a região de São Paulo, e depois o Goiás. Então, se você pensar, praticamente metade, né, do que mais da metade, dá 30, 45 com 14, 9, 4, 5, 59, 60% praticamente, vamos por aí, 60% do que é produzido no Brasil está ali no centro-sul, né, que seria, centro-oeste, desculpa, os Mato Grosso, São Paulo e Goiás, são os maiores estados produtores de bovinos de corte no Brasil. Isso já é uma realidade desde 2004, não mudou muito, tá? Em relação ao sistema intensivo, no Brasil não é uma realidade. Então, usa a tecnologia para aumentar a taxa de desfrute, ou seja, o retorno financeiro para o produtor. Então, você tem uma maior produtividade por área, aumenta a taxa de lotação, eu consigo produzir mais animais, colocar mais animais por área. Eu confino esses animais na época seca. Eu uso mais insumos, eu adubo, eu suplemento concentrado, eu suplemento volumoso na época seca, silagem, por exemplo. A pecuária é considerada de ciclo curto, porque se o animal é bem alimentado, está sendo produzido com todas as condições de manejo nutricional, reprodutivo e sanitário positivas, ele vai responder para mim em produção e conseguir chegar na idade de abate mais cedo. Eu produzo carcaça de maior qualidade. Se o sistema é mais tecnológico, a tendência é que meu produto tenha mais qualidade. Eu consigo fazer um ganho de peso diário aí, ó, de média de mais de 1 quilo por dia. Ou seja, um animal que ganha mais de 1 quilo por dia, para chegar nisso não é fácil. Eu tenho que intensificar o meu sistema. Então, eu tenho que ter mão de obra tecnificada, eu tenho que cuidar bem da pastagem, eu tenho que pensar numa alimentação suplementar, eu tenho que trabalhar com inseminação artificial, eu tenho que ter assistência técnica, tá? Eu tenho que trabalhar com animais de potencial genético bom. Oi! Bom,
Eu tô gravando aula. Em relação aos sistemas de produção, a bovinocultura de corte no Brasil ela é basicamente um contraste, né? Você tem regiões onde predomina a criação em pastagem e você tem algumas regiões que tem grandes confinamentos de bovino de corte, tá? Isso é comum da gente encontrar. A grande maioria é isso aqui. É bovinos de corte sendo criados a pasto, mas tem que respeitar a questão da temperatura. Em regiões muito quentes, a gente tem que trabalhar com algumas estruturas que podem promover ao animal que ele tenha um período de descanso do sol, né, nos horários mais quentes, né? Então, você tem que ter algumas regiões com sombreamento aí para o animal descansar e sair um pouquinho do sol. O confinamento é uma estrutura que envolve um pouco mais de recurso, né? E torna o sistema de produção um pouco mais oneroso, mais caro para o produtor. Mas é possível, com certeza, e é um animal que é terminado mais cedo, um animal utilizado de forma mais racional e criado de maneira que o sistema de produção use a mais tecnologia, né? Geralmente, no confinamento no Brasil, né, a gente começa a confinar aí quando a temperatura muda bastante, nos períodos de outono e inverno a gente começa a confinar no Brasil, né? E a duração aí dos confinamentos geralmente é em torno de 90 dias, entre 60 e 240 dias, tá? Você quer produzir um animal precoce ou super precoce, vai demorar menos tempo, né? Então, quanto menos tempo você confinar o animal, mais tecnologia você tem que incrementar, né? A média no Brasil é de confinar o animal aí 90 dias. 90 dias seria mais ou menos o quê? 3 meses, né? O período seco do ano, quando não tem pasto, eu pego e confino para que ele não perca muito peso, ou muito pelo contrário, para que ele continue ganhando peso de forma exponencial, ou seja, sempre crescendo. Para isso, para eu chegar num sistema de produção intensivo, eu preciso manejar pastagem, ou seja, ter pastagem em quantidade e qualidade ao longo do ano, independentemente de ser primavera, verão, outono e inverno. Eu tenho que ter uma suplementação estratégica. O que a gente chama na zootecnia de suplementação estratégica? Nada mais é do que você corrigir a deficiência do pasto no suplemento. Então, a gente já sabe, no período de outono e inverno, o pasto reduz quantidade e qualidade, mas o boi, ele não deve reduzir o peso. Então, o que eu vou fazer? Suplementar estrategicamente. O ideal é a gente suplementar o ano todo. O que a gente faz? Nos meses de primavera e verão, que o pasto está bom, eu faço um suplemento mais barato, um suplemento menos rico em proteína. Por quê? Porque o pasto dá conta. Agora, isso vai depender do tipo de forragem também, né? Que você está usando no pasto. Quanto maior a qualidade da forragem, menos você vai precisar corrigir no concentrado. O contrário ocorre na época seca do ano. Na época seca, o pasto está de pior qualidade, tanto em quantidade quanto em qualidade. Menos pasto e menos nutrientes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir um suplemento mais caro, ou seja, um suplemento que tem mais proteína, minerais e vitaminas. Então, é mais oneroso para o produtor, mas tem que acontecer. Então, a suplementação estratégica é suplementar o ano todo, mas utilizar suplementos com concentrações de nutrientes diferentes ao longo do ano. O manejo reprodutivo eficiente, o que isso significa? Significa manejar os animais de forma com que a taxa de desfrute do rebanho seja alta, a taxa de mortalidade seja pequena, a taxa de retorno do cio das fêmeas seja pequena, ou seja, praticamente toda fêmea que eu inseminar, ela vai me gerar um bezerro, tá? Manejo sanitário, cuidar da saúde, o animal doente não deve permanecer no rebanho, porque a carne dele não deve ser consumida. Animais com potencial para ganho, não adianta nada ter um pasto top de linha, utilizar a melhor ração, se eu uso um gabiru, né? Como a gente diz na zootecnia, ou seja, um gado, que a gente não sabe nem que raça é, porque é tão misturado, mas tão misturado o sangue dele, que foi difícil saber de onde ele saiu. Então, é preciso trabalhar com material genético bom, ou seja, com animais que têm potencial para ganho de peso, tá? O ideal é isso aqui, né? Abater um animal aí, o famoso novilho super precoce, já deve ter ouvido falar, que é abater um animal aí entre 12 e 14 meses, ou seja, um animal que vive um ano e pouquinho, é um animal que não vive 2 secas, ele vive só uma seca na vida dele.
tá? Esse é o ideal. Os sistemas intensivos trabalham nesse período aqui, abate com 12 meses. Mas já existe também a ideia, né, do sistema semi-intensivos para extensivo, que é que o animal demora mais tempo, né? Então, é um animal que já passa por mais de uma seca na vida dele. Então, você precisa utilizar suplementação ou até mesmo confinar, né? Existe o abate com 24 meses, que já é o que a gente chama já de sistema extensivo, que é o animal que passa por mais de 2 secas na vida dele. Isso não é zootecnicamente interessante, tá? Porque quanto mais tempo o animal demora para ser abatido, mais ele come, mais ele polui. Ou seja, um animal que sai caro para o produtor. Além disso, o preço não é só relacionado ao que ele consome, mas também relacionado a fatores econômicos, né? Então, a economia, ela muda muito e muito rápido. Então, a gente tem que tentar trabalhar para que os sistemas de produção, eles consigam produzir um animal mais rápido, para a gente ganhar mais dinheiro o mais rápido possível, enquanto der, né? Então, animais aí, ó, que demoram muito para poder ganhar peso, né? Que lá na terceira seca da vida dele é que ele está ganhando mais de 1 quilo por dia. É difícil, é bem difícil. E com 30 meses, é comum no Brasil, né? Então, são animais que demoram muito para poder chegar na idade de abate e, como consequência, o custo de produção não é positivo para o produtor. A gente sabe que quanto mais a gente incrementa o sistema de produção, mais retorno capital ele dá, tá? Então, quando você fala de novilho super precoce, eu estou usando mais tecnologia e o retorno vai ser mais rápido, tá? Quando eu falo de animais que são abatidos mais tarde, eu estou falando que o retorno do capital é mais baixo, tá? Então, eu pago mais juros. Dá para ver nesse diagrama de pizza aí, tá? E tanto faz se eu estiver fazendo cria, recria ou engorda. Esses estudos de economia rural têm mostrado para nós que os custos, eles estão muito relacionados à questão do custo da alimentação e que quanto mais tempo o animal fica em fase de recria e engorda, maior é o custo de produção, tá? Então, já disse para vocês que, basicamente, um sistema de produção intensivo, ele faz todas as etapas, desde a cria até a engorda, né? Então, basicamente, é cria, recria, engorda, tá? Eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? O que seria a fase de cria? É quando você tem a vaca adulta que pariu um bezerro. Até 1 ano, esse bezerro é considerado cria. A partir de 1 ano, né? Até 2, ele já está na recria. Tá? Um novilho, por exemplo, quando é macho, até 2 anos ele está na recria. Se for novilha, aí a gente tem que pensar que a fêmea, ela vai ser usada no próprio sistema de produção para repor as vacas, que as vacas vão ficando velhas, né? Então, se a novilha tiver com até 3 anos e não teve ainda um bezerro, ela ainda é considerada uma novilha de recria, tá? Se ela tiver sido inseminada com 2 anos de vida, ela já é uma bezerra de cria, tá? Ela volta para o ciclo de produção como uma vaca, tá bom? Então, a diferença de novilha e vaca a novilha é a filhote que ainda não deu cria. Aí tem os animais de reposição, né? Então, às vezes, os machos e as fêmeas, elas são utilizadas na própria fazenda para poder repor os animais que vão ficando mais velhos e menos produtivos, ou seja, os animais que serão descartados com o tempo. E o boi? O boi magro, a partir de o macho criado a partir de 24 meses, né, depois de 2 anos até 36, é considerado aí já um animal que já está na fase de engorda, até ele estar com mais ou menos 380 quilos de peso vivo, que é o peso médio para o boi ser comercializado, tá? Aí tem as vacas, né? Vaca magra seria aquela vaca de descarte, que já é a vaca que já pariu várias vezes no sistema de produção e está começando a reduzir a sua produtividade, então ela vai ser descartada, ou seja, vai ser vendida. Você tem o novilho gordo, que é um animal com até 36 meses pronto para o abate, já está na fase de engorda, saiu da recria e vai para engorda. E você tem
o boi gordo, que é aquele boi pronto para o abate, que é o boi que já tem mais aí, no Brasil a realidade é mais de 3 anos, né? O que a gente está tentando fazer é intensificar o sistema de produção para que os animais eles terminem mais tempo, com no máximo 14 meses, para que ele não passe por mais de uma seca durante a vida dele. Grande parte dos sistemas de produção, né, a maior parte do tempo gasto com a criação dos animais está na recria. A recria é o período mais demorado. Por quê? Porque é aquele período que é chave, é quando você separa o filhote, o bezerro ou a bezerra da mãe, né? Então você criou e recriou. Então a recria é quando você separa o bezerro da mãe, é um período muito sério, muito forte para o bezerro, porque ele está saindo de uma condição na qual ele tinha a mãe com o leite disponível para ele o tempo todo, e ele vai passar a se alimentar de alimento sólido. Então é uma fase muito drástica, é uma fase onde a gente costuma perder muito bezerro se a gente não for muito criterioso. É daí que faz parte que faz ser necessário a utilização de mão de obra tecnificada e assistência técnica para o produtor. Então, grande parte do tempo de vida do animal aí abatido é gasto durante a fase de recria e é a fase mais crítica da vida de um bovino. No Brasil, ainda não é muito comum as fazendas que fazem todo o ciclo de produção, né? O ciclo completo que a gente fala, que seria cria, recria, engorda e terminação. No Brasil, ainda apenas 13% das fazendas trabalham com o ciclo completo, que é essa partezinha verde aqui do diagrama de pizza, né? Grande maioria, 31%, é somente de cria. Isso está relacionado ao quê? A característica básica lá do início da aula, sistema de produção de criação extensiva e com menor nível tecnológico. Na fazenda de cria, o que acontece? Tem um touro que um dia encontra uma vaca, que um dia era novilha, ocorreu a estação de monta e produziu os bezerros e bezerras, né? Se a vaca não conseguiu produzir um bezerro e bezerra em 1 ou 2 vezes que ela foi inseminada, essa vaca não serve para ser mantida no meu sistema de produção. Então, o que acontece com ela? Abate, que é o que a gente chama lá na fazenda de vaca boiadeira, que é aquela vaca que não consegue dar cria, né? Mesmo você utilizando a inseminação artificial, alguma coisa acontece ali que não deu certo. Pode ser problema do sêmen? Pode, mas aí o que você faz? Se for problema do sêmen, você tem que testar em mais de uma vaca, para você concluir, né? Poder concluir que o problema é o sêmen. Se você insemina 10 vacas com o mesmo sêmen e mais de 50% delas não conseguem emprenhar, o problema é o sêmen. Mas se a maioria delas consegue emprenhar, o problema então está em alguma das vacas, tá bom? E quando a gente tem a cria, né? No final da cria, a gente tem aí bezerro desmamado com em torno de 7 meses. Ele está com mais ou menos 210 quilos, quando você consegue fazer o seu sistema de produção, fazer a tarefa de casa direitinho, né? Você também pode criar fêmeas para reprodução ou recria. Você pode produzir machos para recria e terminação. Você pode produzir vacas de descarte, né? Touro, se você estiver utilizando tourinhos também. Há uma necessidade de compra de novilhas quando você está trabalhando na fase de cria, né? Porque aí você vai precisar repor as fêmeas, as vacas que serão descartadas ao longo que o tempo vai passando, tá? Então, quando você trabalha num sistema de produção de cria e recria, você tem uma bezerra que depois de 1 ano virou novilha, e depois de 2 anos ela já pode encontrar o touro e ser inseminada, e ela pode me produzir aí um bezerro. O ideal é que eu consiga produzir um bezerro por ano. E quando nascer uma bezerra, essa bezerra pode ser a outra novilha de cria, né? Então ela volta para o sistema de produção para ser uma nova vaca, né? Então isso é interessante quando você trabalha com cria e recria, porque a reposição do rebanho vem dentro dele próprio. Já no sistema de cria, não. Você precisa trazer
vaca de fora, como eu falei aqui para você. Há necessidade de uma vaca de reposição, tá? Já no sistema de cria e recria, não. A vaca vem de lá mesmo, tá? Opa! E cria e recria de machos, né? Você tem um touro, que na estação de montra encontra uma vaca, produz um bezerro. Esse bezerro, depois de um ano, já é chamado de garrotinho, né? Até 2 anos, ele teria que estar pronto para ser abatido. Aí você tem, se o bezerro não engorda para virar garrote, ele é descartado. Se você tratar ele com o melhor alimento que tem e ele não consegue ganhar peso, esse bezerro não serve para o meu sistema de produção. Agora, se você consegue engordar esse bezerro e em 2 anos você tem aí garrotes ou tourinhos, vale a pena você manter esse animal no sistema de produção para virar um tourinho ou vender o garrotinho para o frigorífico. Beleza? Então, quando é cria e recria de fêmeas, você tem a vaca que me produz um bezerro, e se for bezerra, ela volta para o sistema de produção. E se for um sistema de cria e recria de macho, você vai produzir um garrotinho ou um tourinho, né? E se for fêmea? Se for fêmea, eu faço ela retornar para o sistema sendo vaca ou vendo. E o retorno econômico da cria e recria de machos costuma ser bem interessante, porque o garrote é o que me dá dinheiro, né? O macho é o mais interessante do sistema de produção de bovinos de corte, porque é ele que ganha mais peso e peso mais rápido, né? O ideal aí a gente produzir um bezerro com pelo menos 2 arroba, né? O que seria uma arroba? Uma arroba tem mais ou menos 16 quilos de peso vivo. Então, uma arroba é mais ou menos 15, que é 14,68 quilos de média. Então, a gente aproxima para 15. 12 vezes 15 me dá aí 350, tá? Você vai ter uma venda de garrote tourinho, né? Em torno de 15 a 18 meses você tem os garrotinhos e os tourinhos. Você pode descartar as bezerras. E você pode descartar as vacas, porque o que importa ali para mim é criar macho para virar bife. Se você não utiliza touro lá porque você compra de fora o sêmen, por exemplo, você vai descartar os touros, tá? Então o retorno econômico é interessante. Então a recria basicamente envolve eu comprar os bezerros e bezerras de outro lugar, transformá-los em garrotes e novilhas, né? E depois na inseminação, né, depois que eles crescerem, atingirem aí seus 2 anos de vida, eu consigo negociá-los como garrotes ou como tourinhos. E vendo para terminadores, né? E reponho o meu rebanho com a cria, certo? Já a recria e a engorda de machos, você tem os bezerros, os garrotinhos de 1 ano, que podem virar novilhos de 2 anos, né? E eu posso pegar esses novilhos e engordá-los no pasto ou no confinamento para virar o boi gordo, tá? Então, a recria e engorda envolve você adquirir um bezerro, transformá-lo em garrote, dando a ele alimentação, cuidando da saúde, do manejo sanitário, para que ele se transforme num novilho de engorda e o famoso boi gordo, que é quando o animal aí está pronto para o abate. E a terminação ou engorda é isso mesmo, que eu falei antes, né? Então, se for em pastagem, você tem um novilho ou uma novilha de 2 anos, o boi magro ou a vaca magra, e esse animal, após engordar em pasto ou em confinamento, está pronto para abate. Então, o ciclo completo, que seria cria, recria e engorda, que não é uma realidade na grande maioria das fazendas brasileiras, ele pode ser interpretado assim, ó. Você tem a fase de cria, que envolve uma fêmea que foi acasalada, ficou prenha, teve um parto, teve um bezerro, foi desmamado. Aí chegou na fase de recria. Esse bezerro, alguns foram para o mercado, outros foram recriados para a fase de engorda, né? Muito da recria pode ser comercializado também, porque já é um garrotinho, ou foi para o pasto e virou o boi gordo que foi para o mercado, certo? O sistema
sistema de produção tradicional, ele tem diferença do sistema de produção moderno. O sistema de produção tradicional é aquele que envolve menor uso de tecnologia. Já o sistema moderno, por envolver o maior uso de tecnologia, ele reduz a idade média de abate dos animais, porque ele reduz o período de recria. Lembra do gráfico que eu mostrei aqui em pizza? Quanto maior o nível tecnológico, maior o tempo gasto na recria. E isso significa que o seu sistema de produção é pouco tecnificado. Isso dá menos lucro para o produtor. Se maior parte do animal, a maior parte da vida dele é gasta na recria, quanto mais tempo se gasta na recria, pior é economicamente falando. Então, quanto mais moderno for o sistema de produção, menor é o período de recria. Isso significa que o animal chega na idade de abate mais cedo, tá? Quais são os processos, então, essenciais para eu intensificar o sistema de produção? Reduzir a idade e produção do novilho precoce, que seria aquele bezerro que conseguiu chegar na idade de abate, ou seja, virar o boi gordo com no máximo 14 meses. Aumentar a eficiência reprodutiva das fêmeas, ou seja, utilizar a inseminação artificial, descartar vacas que não conseguem dar cio, ou vacas que repetem cio, né, porque não conseguem prenhar. Melhorar a nutrição de todo o rebanho, selecionar os animais, utilizar animais de melhor potencial genético, controlar o sistema de produção do início ao fim, organizar melhor a cadeia produtiva, desde a produção do pasto até a comercialização dos animais, aumentar o poder aquisitivo do produtor, ou seja, incrementar o lucro. E a exportação de carne bovina. Nós somos aí o maior exportador de carne bovina, mas para a gente continuar sendo, precisamos intensificar o nosso sistema de produção. Já é comprovado que nós não precisamos aumentar a quantidade de áreas, o que a gente precisa é intensificar o sistema produtivo. Então, sistemas intensivos de produção, ele vai nos gerar os animais que a gente chama de animais precoce e super precoce. O novilho super precoce é aquele que demora menos de um ano, tá? Para poder chegar no ponto de abate. É um sistema de produção mais organizado, integrado com outras atividades na propriedade. Aumenta a taxa de natalidade, ou seja, mais bezerros nascidos por ano. Uma vaca produtiva, ela tem que me gerar um bezerro por ano. Reduzir a idade do entoure, ou seja, da inseminação. Reduzir a idade de abate. Abate aos 2 anos. O bezerro vai nascer aí com 35 quilos e ser abatido com 450. Olha a diferença. Então, o ganho de peso do animal é grande. Vamos considerar aí que o animal fica 2 anos, são 730 dias. A média aí de quilo dele, 415, significa que o ganho médio diário do animal foi 570 gramas por dia. É só você pegar 415 quilos, que é a média que esse animal chegou aos 2 anos, né? Pelo tanto de dias que ele ficou vivo, você vai encontrar o ganho médio diário. Se eu abater aos 14 meses, que seria pouco mais de um ano, um animal com os mesmos 35 quilos, com a média de ganho de peso de 415 quilos, ele vai durar 420 dias e vai ganhar quase 1 quilo por dia. Então, você praticamente dobrou o ganho médio diário do animal, reduzindo a idade de abate pela metade, tá? É isso que a gente tem que colocar na cabeça do produtor. E mostrar. Vamos testar para a gente ver se dá certo? Vamos tratar esse grupo de animais aqui para serem abatidos com 14 meses. E vamos tratar esse outro grupo de animais aqui para serem abatidos com 2 anos e vamos ver a diferença de ganho médio diário e de lucro. Porque quanto mais o animal ganha por dia, mais rápido ele chega na idade de abate, né? E mais rápido você tem um retorno do capital investido. Então, um boi gordo é isso aqui que a gente quer. É claro que isso aqui é um confinamento, tá? Então, confinamento, o retorno é mais rápido mesmo, porque a vida do animal é praticamente comer, defecar e descansar. Lá na área de pastagem é diferente, porque o animal gasta mais energia buscando o alimento, tá? Então, o animal vai demorar mais mesmo e não vai ficar talvez tão bem acabado quanto esse animal aqui. Aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, né, da comparação. Desculpem aí a minha foto que ficou tão boa.
Quando você abate um animal com 4 anos e quando você abate um animal com 2 anos, a diferença vem no bolso mesmo. A taxa de desfrute é praticamente o dobro, tá? Por quê? Porque o nível tecnológico foi maior no sistema de abate mais rápido. A estação de monta é menor, né? Demora menos tempo para a fêmea ser inseminada. Com 2 anos ela pode ser inseminada. A taxa de natalidade do rebanho é muito maior, chega a 80%. Por quê? Porque a inseminação artificial ela tem uma efetividade aí em torno de 80%, tá? Já no sistema menos tecnificado, onde se usa a monta natural, você tem aí uma taxa de natalidade de pouco mais de 60%. Quando você quer transformar o seu sistema de produção em um sistema de produção do novilho precoce e super precoce, você precisa levar em consideração algumas coisas importantes, como por exemplo, planejamento integrado da produção de bovinos, característica da propriedade, da região, o que eu quero produzir ali na minha propriedade, eu tenho condição? Qual que é o tipo de alimentação? Qual que é o potencial genético dos meus animais? Eu já disse para vocês, não adianta tratar bem um animal que não tem potencial para ganhar peso. Selecionar animais, fazer melhoramento genético, fazer um manejo, o controle do sistema de produção, prestar atenção na qualidade da carne, no mercado e na valorização do produto. Quando eu trato de animais no Brasil, que é um país de clima tropical, eu basicamente estou falando de animais que são geralmente cruzados, né? Então, animais que não são 100% puro sangue, né? Então, estou falando de bezerros e bezerras originários de cruzamentos. No Brasil, você tem basicamente o Nelore, né? Que é um animal bastante adaptado às condições tropicais. Você tem também sendo criado o Angus, né? Que é cruzado com outro animal, o Zebu, é uma raça mais típica, né, de região de clima mais frio, que é o animal que dá aquela carne de marmoreio, né, que tem aquela gordura entremeada na musculatura. Ele é um animal mais pesado, por conta dessa gordura mesmo, tá? Então você produz um bezerro mais pesado, né? Então quando você quer falar de novilho precoce, eu tenho que trabalhar com esse tipo de animal, que consegue ganhar mais peso mais rápido. Você tem os cruzamentos com charolês, com cimental, com Hereford, que também são raças de bovinos de corte criadas no norte, que também podem ser utilizadas aqui quando foram cruzadas. Então, o cruzamento tricross é um tipo de cruzamento que você usa 3 raças. Geralmente você usa Nelore, Angus, charolês, Nelore, Angus, cimental, Nelore, Angus, Hereford. Tá? Você vai vendo aí as diferenças, né? O tricross charolês é bem interessante. O Brasil tem sido usado bastante o charolês, né? Não totalmente puro, mas cruzado com o Nelore, por exemplo, porque é um animal mais pesado. E também tem essa característica da carne entremeada aí na musculatura, que é característico dos animais de clima frio, tá? É da natureza mesmo, porque a gordura, ela dá energia, né? Quando você quebra a gordura para produzir energia, ela produz mais calorias do que açúcar e proteína, tá? Então, é uma questão natural do animal do clima frio ter que produzir mais energia para ele manter a sua temperatura corporal. Então, ele vai fazendo isso naturalmente, e o melhoramento genético também trabalhou para ter esse potencial. Só que no Brasil, a carne marmoreada, ela ainda não é tão valorizada pelo mercado interno, tá? Então, é mais o boi tipo exportação que se usa esse cruzamento aí do Nelore com outros animais de clima temperado, tá? Mas um bife de Angus é muito bom, viu? Principais alternativas de alimentação e tecnologias para a produção de novilho precoce e super precoce, a gente precisa levar em conta algumas situações. Na estação mais quente do ano, primavera e verão, a gente precisa trabalhar com pastagem perene, ou seja, pastagem que consegue ficar mantida por anos, desde que eu escolha uma espécie adaptada às condições locais, que eu faça adubação, um manejo adequado. Pastagem no período seco, eu preciso trabalhar com a integração, né? Lavoura pecuária, por exemplo, eu ter pasto com milho. Quando o milho chega no ponto de colheita, eu colho ele, faço silagem ou colho para fazer ração, e o pasto chegou no ponto para ser pastejado. Suplementar com concentrado, né? Então, como eu disse, suplementação concentrada, ela deve ser perene o ano todo. A diferença é a concentração dos nutrientes. Suplementar com feno ou silagem e concentrado.
Na época seca do ano, gente, não tem pasto. Então, da onde vai vir a fibra? Da ração é que não vai seca. A ração não tem fibra. A ração tem carboidrato, proteína, minerais, vitaminas. O feno e a silagem podem ser alternativas interessantes para a época seca. E o confinamento também é uma alternativa tecnológica para eu chegar nesse novilho precoce e super precoce. Para eu abater um animal com no máximo 14 meses, eu tenho que utilizar a tecnologia. Então, eu tenho que cuidar bem da pastagem. Eu tenho que suplementar a época seca do ano com um suplemento melhor. Eu tenho que confinar se eu puder, tá? Porque o confinamento envolve um custo operacional grande, de estrutura, né? Então, precisa haver tecnologia relacionada à fertilidade do solo, ajustar a carga animal, ou seja, a quantidade de animais por área de acordo com a época do ano. Tem época do ano que não adianta pôr mais animais porque não tem pasto suficiente. Planejar a propriedade, planejar a atividade pecuária, planejar o manejo nutricional, melhoramento genético, reforma de pasto, manejo da pastagem. Na época seca, eu pastejo tal área. Na época das águas, eu pastejo tal área, né? Usar pastagem de maior qualidade, isso aumenta o ganho médio diário. Porque a carne entra pela boca. Um animal mal alimentado, ele não ganha peso. Usar cruzamento, usar animais melhorados, praticar suplementação, confinamento estratégico e completo, caso você tenha condição, né? Confinamento estratégico seria confinar na época seca, ou confinar o ano inteiro se você tiver recurso financeiro para isso, né? Então, produção de animais para abate jovens, né? Isso depende muito, depende do animal, depende do ganho médio diário, depende da condição corporal e da nutrição. O tipo biológico que eu estou chamando aqui é escolher animais com padrão genético para ganho, escolher raças por tamanho na maturidade, que é o que a gente fala, o animal chegou na idade de abate, eu quero que os meus animais, o lote de animais seja homogêneo. Se o lote for heterogêneo, eu vou separar os animais que estão menores, os animais que estão mais leves, menos pesados. Por quê? Porque eles não fazem parte de um sistema de produção tecnificado, tá? Aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, né? De acordo com as raças, qual que é o grau da musculatura dos animais. Quanto mais grossa a musculatura, significa que mais carne tem, tá? Então, isso é interessante quando o animal chega na idade adulta, porque eu quero um animal mais pesado, tá? Então, se vocês forem ver aqui, o Nelore é um animal que tem uma musculatura moderada, tá? Animais mais pesados, aqui ó, Limousin, Charolais, tá? São os animais que têm sido usados no Brasil. O White Beef, que é aquele da cara branca, não sei se vocês já viram, mas aqui é difícil da gente criar, porque ele é de clima frio, né? Angus, Gir, ó, Red Angus tem muito aqui no Brasil, o Brahman tem muito no Brasil, o Pardo Suíço, o Cimental, mas o Pardo Suíço é mais voltado para corte, o Tabapuã, que também é muito cultivado por aqui, o Canchim, que também é cultivado, são raças indianas, tá? Então, a gente cria mais essas aqui, ó, Angus, Gir, Brahman, Canchim, Nelore, Tabapuã, quando se fala de animais de corte. E o Cimental, que tá aqui também, ó. Oh, meu Deus do céu, hoje tá osso. Cimental, também é bastante cultivado no Brasil, tá? Essas outras raças aqui que seriam de musculatura fina são mais voltadas para gado de leite, mas ainda tem umas raças aqui que foram cultivadas para corte há um tempo atrás, como por exemplo o Caracu. A Pitangueiras foi muito usada por aqui há muito tempo atrás, tá? Então, quando se fala de animais jovens, eu estou falando de animais que quando atinge a puberdade, ele já foi dessa para melhor, tá? Por quê? Porque são animais que foram abatidos aí com 14 meses. Então, é um animal bem jovem, tá? À medida que o animal vai ficando mais jovem, mais velho, o que a gente vê aqui nesse gráfico? A gente vê que à medida que o tempo vai passando, o potencial de ganho de peso do animal reduz. Porque à medida que você vai ficando mais velho, o que acontece com o corpo do animal? Ele vai reduzindo musculatura, vai reduzindo ossos e ganhando gordura. A indústria não paga pela gordura, a indústria quer carne. Então, o que acontece?
o ganho de peso do animal à medida que ele vai ficando mais velho, vai ficando cada vez mais negativo, ou seja, ele está perdendo peso. É daí que o nascimento e a desmama do animal o mais rápido possível é interessante para o sistema de produção, tá? Então, a gente precisa trabalhar para que o animal ele não passe por mais de uma seca durante a vida dele. Então, é abater um animal com no máximo 14 meses de idade, ó, por aqui. Porque aí eu ainda estou nessa interface aqui, quando o animal está começando, né, a chegar no período aí de estabilidade do ganho de peso, tá? E não é o que eu quero. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, né, disso aqui que eu tô falando. À medida que a gente vai ficando mais velho, isso serve para nós também, não só para os animais, a conformação do nosso corpo muda, tá? Então, quando você vai ficando mais velho, no caso do bovino também, a porcentagem de peso relacionada à musculatura vai reduzindo, tá? Por outro lado, ossos praticamente não muda. Agora, a gordura vai só aumentando. Isso é natural do corpo, tá? E a gente não quer isso na indústria. O que a gente quer na indústria é carne, lombo, ó. Lombo, músculo. A gente quer essa parte aqui, ó. Só que a gente não quer que demore muito para chegar lá. Então, se você demora muito para poder terminar esse animal, ou seja, levá-lo para a idade de abate, que seria esse gráfico B aqui, ó. Se eu demoro mais, o animal ganha mais musculatura. Desculpa, o animal ganha mais gordura e reduz a musculatura. E não é o que eu quero é isso aqui, ó. É um animal que viva menos tempo, por quê? Porque a qualidade da carcaça dele vai ser maior. O que seria a qualidade da carcaça dele ser maior? A carcaça ter mais carne do que a gordura, osso e outras coisas mais, tá? Então, a taxa de crescimento, ela está muito relacionada com o ganho de peso. Quanto mais tempo o animal vive, mais a conformação do corpo dele muda e muda para pior, tá? No sentido de que ele reduz carne e aumenta gordura. Osso praticamente é estável, tá? Mas o que me importa no sistema de produção é a carne. Então é músculo. Eu quero que esse animal dê músculo, porque é o que dá retorno econômico para mim. Então o peso ideal de abate é definido também de acordo com o genótipo, que é o tipo de animal que eu escolhi para criar. Eu quero escolher um animal que me dê uma carcaça com composição química boa, ou seja, mais proteína do que gordura. As condições do meu sistema de produção. Eu tenho que trabalhar com um sistema de produção tecnificado. E depende também da qualidade exigida pelo mercado. Aqui no Brasil a gente já sabe que o mercado está se abrindo para a carne marmoreada, que é aquela carne que tem gordura entremeada na musculatura, né? Que é característico das raças aí europeias, das raças taurinas. Cimental, Senepol, Charolês. Daí a importância da utilização dos cruzamentos com essas raças no Brasil ter sido tão aumentada nos últimos anos, tá? Então, um sistema de produção de um animal jovem aí de no máximo 24 meses, né? Na primeira seca, momento pós-desmama, ele já é muito drástico para o animal. E a recria dele vai ser na segunda seca. Então, é um animal que passa por 2 secas na vida, que seria o novilho precoce, né? Engorda em pastagem de menor qualidade, quando a pastagem é diferida. Pastagem diferida é aquela pastagem que você separa uma parte do pasto no final do período seco para que tenha esse alimento na fase onde não tem pasto, tá? Para que o animal tenha forragem à disposição dele na época do outono e do inverno. Engorda em pastagem com suplementação e às vezes você confina, tá? Já no sistema de 17 a 18 meses, que seria o semi-confinamento ou novilho precoce e não super precoce, você tem um ganho médio diário do bezerro se tiver vaca. Ou seja, o bezerro ele tem que ficar ao pé da vaca. Ele não consegue engordar se você tirar ele da mãe.
Então, daí a importância do creep feeding. Creep feeding seria essa alimentação suplementar ao leite, para ver se ele consegue ser abatido com 18 meses. É um animal que passa por uma seca só, tá? E na primeira seca, você oferece para ele essa pastagem diferida, que é a que você separou do pastejo quando estava terminando o período seco do ano. Então, tem que ter uma pastagem de qualidade, com suplementação concentrada para você chegar nesse animal com 18 meses. Então, você tem que suplementar e confinar. Já no novilho super precoce, que seria esse de 12 a 14 meses, é uma realidade aqui no Sudeste, porque nós temos um mercado diferenciado, mais exigente. Grande parte da população brasileira está nessa região. Integra com a agricultura, que são os sistemas integrados de produção, como por exemplo o silvipastoril, o agro-silvipastoril. Nós vamos falar sobre isso ainda em agricultura geral. A atividade é mais bem remunerada, porque as pessoas têm melhor poder aquisitivo. Você consegue utilizar o confinamento em períodos mais longos, aí de 3 meses, né? Você faz contrato com a empresa para você ter para quem vender esses animais. Você tem um mercado futuro a ser explorado. E há uma ligação muito forte entre os confinamentos e os frigoríficos. Geralmente os animais super precoces, eles são produzidos em confinamento. Porque no pasto é difícil você chegar com um animal a 14 meses sem suplementação. Tá? Então você tem que trabalhar com suplementação diferenciada. Então o sistema de produção de animais jovens, o componente maior é o custo. O sucesso na produção do novilho super precoce depende do animal usado, que é o principal componente no sistema. Um animal de baixo potencial genético não vira novilho super precoce. Isso é reflexo da genética, da alimentação, das instalações e do manejo geral. Tá? Então o que determina o sucesso na produção do novilho super precoce e precoce? Animais cruzados, explorar a heterose ou vigor híbrido. Vamos lembrar aí da aula de melhoramento genético. Heterose ou vigor híbrido é a seguinte: a capacidade que aquele pai tem de transmitir para os seus filhos as suas características positivas. Animais de alta carga genética com seleção para ganho de peso. Não adianta querer criar animal que tem potencial para leite para ser novilho precoce. Utilizar lotes padronizados pelo peso de desmame e score de condição corporal. Animal magro não tem muito sucesso. Fazer a separação dos animais de acordo com o sexo. Animal inteiro, macho não castrado, animal castrado, fêmea, separar, porque a alimentação tem que ser diferente, tá? Além do manejo. Fatores que determinam ainda o sucesso. A categoria do animal. É um animal na fase de cria, recria ou engorda. Alimentação diferenciada para cada um. Eficiência de taxa de ganho e de deposição de gordura. Cada raça tem um potencial para ganho e para deposição de gordura. Para isso, você precisa conhecer as características dessa raça e trabalhar com manejo nutricional, reprodutivo e sanitário para que ela tenha a possibilidade de explorar essa sua eficiência. A eficiência biológica, a capacidade que o animal tem de converter tudo que ele come em ganho de peso, que é o que a gente chama na zootecnia de conversão alimentar. Então não adianta nada eu ter um animal que ele tem, teoricamente, uma genética boa, mas ele come e não engorda. Tem algum problema fisiológico nesse animal. Eu tenho que ficar de olho, eu tenho que medir isso de vez em quando. E o mercado? Qual é a característica da carne, né, da carcaça que esse mercado quer? Eu quero produzir uma carne marmoreada numa região que o pessoal quer o novilho que produz aquela picanha com a gordura externa para eu tirar a gordura? Não, eu não vou ter para quem vender. Se o mercado quer a carne com a gordura externa, eu vou produzir um animal que tenha potencial para me produzir uma carne desse perfil, tá? A dieta, o que esse animal está consumindo? Eu preciso trabalhar com manejo nutricional adequado. Qualidade do alimento volumoso usado, a qualidade da silagem aqui, tá? Pois vou passar para vocês os podcasts que o grupo de pesquisa tem produzido em relação à qualidade do volumoso. Nível de concentrado na dieta, quanto de ração de concentrado esses animais estão consumindo por dia? O que tem nesse concentrado? Está sendo suficiente para manter o ganho de peso, para aumentar ou para diminuir? O que eu quero? Eu quero que aumente. Então, tem que dar um concentrado,
numa quantidade e com qualidade que eu vou conseguir isso. E o custo da alimentação no confinamento. O custo com a alimentação em qualquer sistema de produção é o maior custo que tem. Então, a gente trabalhar com alimentos disponíveis na região, né, que saem a um custo mais barato, é o que há. Porque senão o seu custo vai lá em cima. E depois é muito difícil você tirar essa diferença lá no preço do boi gordo, tá? Aqui eu coloquei para você só uma diferencinha básica, porque existe aí alguns tabus, né? Macho inteiro ou macho castrado é melhor para eu ter no meu sistema de produção. Aqui eu coloquei como exemplo os animais Hereford, inteiro e castrado, desmamados a 210 dias e abatidos aí de maneira super precoce, com 14 meses de idade, né? Então, quando você compara o macho inteiro com o macho castrado, você percebe que o macho inteiro ele ganha mais peso do que o castrado. Mas qual que é o problema, digamos assim, do macho inteiro? Um dos problemas é o temperamento, né? O que é macho inteiro, gente? As meninas aí talvez não saibam, né? Os meninos também que nunca tiveram contato com o meio rural não sabem. O animal inteiro é aquele animal que não foi castrado. Ou seja, um animal cujo seu aparelho reprodutor está totalmente perfeito. Ele consegue emprenhar uma vaca. Já o macho castrado não consegue emprenhar uma vaca. O objetivo dele ali não é reproduzir, é produzir. Então você castra para ele concentrar todas as suas energias em ganhar peso, tá? Existe uma diferença muito pequena entre o consumo de alimento, que a gente chama de consumo de matéria seca, que é CMS aí, ó. O macho inteiro consome um pouquinho menos por dia do que o macho castrado. Digamos assim, que o macho castrado desconta na comida. Isso não é muito diferente quando você contrasta aí com o consumo. Aí eu coloquei o consumo em 3 formas que a gente calcula na zootecnia. Em quilos por dia, com base em 100 quilos de peso vivo, que é o PV, e com base em peso metabólico, que é o peso vivo elevado a 0,75, tá bom? Essa conta que a gente faz na calculadora é a mesma forma. São 3 formas diferentes de falarem praticamente a mesma coisa, tá? Mas o que a gente consegue ver aí é que a diferença é pequena, mas existe uma diferença, gente. Diferença pequena, lá no final, quando você tem 100 animais abatidos, faz diferença demais. 0,2 quilos por animal a menos vai fazer diferença no bolso, tá? E o CA é o que a gente chama de conversão alimentar. É o que a gente come, que a gente consegue transformar em peso. No caso aqui, como é bovino de corte, é peso. Eu quero uma conversão alimentar com valor baixo. Por quê? Porque quanto mais o animal come, mais prejuízo ele me dá. Então, eu quero um animal que come pouco e ganhe mais. Então, a conversão alimentar, que seria o tanto que ele come e me transforma em carne, menor é mais interessante, porque significa que ele come menos e produz mais. Olha, o macho inteiro, ele come menos e produz mais. É daí que muito produtor gosta de usar o macho inteiro e não castra mais, tá? Mas o problema também do macho inteiro é o temperamento, tá? É mais difícil para a lida, né? Pra gente cuidar dele. Mas hoje a gente tem trabalhado mais com o macho inteiro, voltando a trabalhar com o macho inteiro, por causa disso aqui, por causa da grana, tá? Por causa da grana. Aí eu coloquei alguns parâmetros aqui que depois vocês podem dar uma pesquisada, tá? Para poder ver. Eu sei que o curso de vocês não é tão específico para a parte de bovinos, né? Para a parte de produção zootécnica, né? Mas eu quis colocar a título de conhecimento, tá bom? São requisitos que o frigorífico trabalha. O comprimento da carcaça, que é o tamanho da carcaça, a espessura do colchão, sabe? Colchão mole, colchão duro? É isso aí. A conformação da carcaça, a área do longíssimos dócil. O longíssimos dócil é o músculo da coxa, tá? É o músculo aí que é o músculo que mais cresce no animal bovino. Então, quanto maior, melhor, mais dinheiro. Espessura da gordura, que no Brasil é um negócio interessante, o pessoal quer menos gordura. Todo mundo quer menos gordura, né, gente? Peso do dianteiro, que seria, né, a parte da frente do animal. Peso do... Tem aqui o peso do traseiro? Tem. Peso do traseiro, que seria a parte de trás do animal, do meio do corpo
para o rabo, que é a parte mais interessante, porque é onde tem a carne nobre e a picanha tá ali, viu? Aí depois vocês dão uma olhada com calma. Peso ao desmama, eu também estou comparando aqui o inteiro com o castrado, para vocês verem como que o inteiro é interessante ainda, né? O melhoramento genético tem trabalhado também para reduzir um pouquinho aí esse temperamento dos animais inteiros, né? Mas está muito relacionado também, gente, com a forma como você lida com os animais. Lidar com um animal inteiro de maneira irracional, como nos anos 50, não vai dar acidente, tá? Então, trabalhar com o animal de forma tranquila, né? Sem gritar, sem bater, sem usar choque, né? Tratar ele com respeito e com cuidado, num local limpo e adequado, com alimentação suficiente, com um manejo sanitário, com a visita de um técnico, com a visita de um veterinário de vez em quando. Isso é importante para o manejo racional da criação, tá bom? O rendimento da carcaça, olha bem, do animal inteiro é um pouco mais interessante que do animal castrado, ou seja, mais dinheiro, ó, tá? E a espessura da gordura menor no macho inteiro do que no macho castrado, é uma questão hormonal, tá? Aqui eu comparei para vocês a qualidade da silagem de milho e de capim-elefante, tá? Para animais em confinamento. Aqui terneiro seria animais que já estão no final do período de vida, já estão no período de engorda, tá? Só para vocês darem uma olhada depois com calma. Composição do alimento é muito importante para o ganho de peso, tá? Quanto mais o alimento tem, principalmente em termos de proteína, maior é a chance disso ser transformado em ganho de peso, tá? Quando você compara milho com capim, você tem uma diferença muito contrastante em termos de nutrientes, porque o milho é a rainha das forrageiras, tá? Então, o milho é uma planta que tem menor teor de fibra, maior teor de energia, olha aqui, menor pH quando se trata de silagem, isso é importante, tá? Então, o milho, ele promove aí um ganho médio diário maior do que os capins. Agora, os capins têm sido melhorados geneticamente também para que eles cheguem num valor parecido com o milho. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o Napier tipo 2, ele promove um ganho médio diário bem parecido com o milho, sendo que a quantidade de energia disponível nesse alimento é menor que a do milho. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que sai mais barato? Uma lavoura de milho ou uma lavoura de capim-elefante Napier? Eu sou capaz de apostar com vocês um lanche que é o capim-elefante Napier, sai mais barato. Uma lavoura de milho não é barata, tá? E ainda tem um gosto novo aí do consumidor, que é a tal da carne orgânica, né? O boi orgânico, aquele boi que só come verde, né? Aquele boi que é bem cuidado, aquele boi que trabalha, que é criado em condições totalmente controladas, né? Ele não consome nenhum produto de origem laboratorial. Então, a alimentação dele é natural. Olha só, nós somos naturelas. Existe aí o Organic Beef, né? Produzido no Brasil, que é um bife bem carinho, mas é gostoso. Então, a carne orgânica é a chamada carne agroecológica, né? Foi produzido em condições agroecológicas, respeitando o meio ambiente, o bem-estar animal e a saúde das pessoas, baseadas aí em sustentabilidade ambiental, econômica e social. Então, quando vocês tiverem um tempinho, pesquisem aí sobre o Ler Saúde, né? É um sitezinho que vocês vão estudar um pouquinho sobre o que é carne orgânica, tá? Por que a carne orgânica ainda é pouco consumida no Brasil? Eu julgo que tem alguns fatores relacionados à economia, né? A cadeia produtiva da carne orgânica no Brasil ainda não é muito bem estruturada, né? E ainda tem a questão do consumidor, porque o produto é bem mais caro em relação à carne convencional. Ainda é pouco conhecido no Brasil, tá? Então, as características aqui ambientais também nos fazem pensar muito, né? O ambiental e o social no Brasil ainda é muito sério, falta muita conscientização, tá bom?
Existem alguns sistemas de produção de carne orgânica no Brasil, o Pantanal, por exemplo, tem, tá? Eu só estou colocando aqui para vocês em termos de conhecimento, né? Existe uma legislação específica para a carne orgânica. Tem que seguir um modelo de produção, um sistema certificado pelo Ministério da Agricultura, tá? Não é fácil. Assim, vou produzir carne orgânica, você tem que seguir toda uma legislação, tá? É uma legislação ainda recente no Brasil. Nos anos 2000 já começou a exportação desse tipo de carne, principalmente para a União Europeia. É baseada no conceito de agroecologia, que seria essa ecologia, né, essa criação de animais e produção vegetal que respeita o ambiente, o social e o econômico. Eu coloquei aqui para vocês as diferenças básicas, né, entre o animal orgânico e o animal não orgânico, depois vocês leem com calma, tá bom? No Brasil há um crescimento aí de produção de carne orgânica, em torno de 50% por ano, já tem tido bastante, né? Principalmente no Pantanal, nós temos uma grande produção de bovinos orgânicos certificados e ainda em processo de certificação. Lembra do Sisbov da aula passada? A carne orgânica no Brasil ela também está passando por um processo de certificação e é destinado principalmente ao mercado externo. No mercado interno é ainda pouco consumido porque é típico de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, tá? Porque é um produto diferenciado, como comprar um tomate orgânico e um tomate não orgânico. A diferença de preço é gritante. A carne orgânica, por ser uma carne que demora mais tempo para ser produzida, porque o animal tem que ser produzido em condições agroecológicas, é uma carne mais valorizada, então ela é mais cara para o consumidor. Pastagem, né? No caso da carne orgânica, tem que ser todo manejo ecológico, né? Tem que utilizar vegetação nativa, pastagem consorciada, ou seja, gramínea com leguminosa junto, não pode usar herbicida, tem que reflorestar, tá bom? É complicado. Então, o animal, ele não pode sofrer maus tratos, né? Tem que não ter passado fome, não pode passar sede, não pode estar doente, não pode ter dor. É complicado. Então, admite-se inseminação artificial, tá? Mas não pode haver transferência de embrião. Por exemplo, eu não posso pegar embrião de fazenda X e usar na fazenda Y, tá? Eu tenho que trazer de um local especificado, que é especialista em produzir orgânicos. Posso usar volumoso, posso usar, por exemplo, silagem, mas eu não posso usar aditivos, hormônios, ureia, ionóforo, que são produtos utilizados para aumentar a velocidade de ganho de peso dos animais, tá? Eu tenho que utilizar vacinação, eu posso utilizar castração, isso aí é permitido. Posso confinar até 3 meses também, utilizando aí volumoso, em torno de 60% da alimentação do animal tem que ser volumoso. Eu não posso utilizar só concentrado. Então, tem muita gente que gosta de usar a dieta rica em concentrado, né? Nesse caso aqui não pode. Os riscos. A certificação é cara. O custo, né, para a conversão desse animal, ele demora para ganhar peso. Para comercializar também não é barato. Para o consumidor, o custo é tipo assim, o dobro, né, 100% aí de diferença em relação à carne comum. Risco técnico, né? Risco da pastagem não aguentar, porque não tem nenhuma adição de adubo, por exemplo. Risco de contaminação, né? Por aí vai. Sistemas alternativos de produção, a gente pode estar utilizando o sistema de integração lavoura-pecuária, que aumenta a produtividade do pasto, aumenta a lucratividade, a estabilidade da renda, né? Diversificando a renda do produtor, melhorando o uso da terra. Vantagens da integração lavoura-pecuária. Cobrir o solo, né, com vegetação, eu tenho ali o milho e a braquiária no mesmo esquema, no mesmo local. Eu tenho raízes, né, raízes elas são interessantes para o solo. Aumento do teor de carbono e matéria orgânica, porque se tem lavoura em cima, tem material sendo depositado ali. Maior controle de plantas daninhas. Isso é comprovado que ocorre quando você trabalha com sistemas integrados de produção. Maior controle de pragas e doenças, tá? Correção da acidez do solo, eu preciso fazer isso no sistema de integração. Aí já não serve para ser orgânico, por exemplo, tá vendo? Elevar o teor de nutrientes no solo, sistematizar as áreas, fazer o melhor uso da área de pastagem, utilizar a pastagem anual, utilizar rotação de cultura, utilizar consórcio com mais de uma espécie. Posso utilizar resíduos para alimentação animal, por exemplo, aí na região de Tuiutaba tem bagaço de cana à disposição
para alimentação animal? Eu posso estar utilizando para reduzir os custos com a alimentação. Eu posso estar utilizando a técnica do plantio direto, né, que é aquele manejo do solo mais natural, né, sem utilizar nenhuma forma de reduzir a palhada do plantio anterior. Posso consorciar milho com capim, posso consorciar soja com capim, posso adubar as pastagens, tá? Os sistemas silvopastoriza são sistemas integrados de produção. Você tem árvores junto com pastagem, os animais têm ali, eles têm a sombrinha, né? A pastagem ganha com as folhas das árvores que cai, matéria orgânica, carbono caindo ali, tá? Eu quero que a gente pense nessas 3 perguntinhas para nossa próxima aula, tá? O que são sistemas de produção? Quero que vocês respondam isso no relatório. A cria, recria e a terminação dos bovinos pode ser feita mediante a utilização de diferentes processos tecnológicos? Qual seria mais eficiente? Qual seria mais produtivo? Como é feita a avaliação de um sistema de produção? Eu quero que vocês pesquisem, escrevam no seu relatório e na nossa aula a gente vai discutir as respostas. Turma, eu sei que essa aula é complexa, eu vou dar para vocês um maior tempo para poder ver, rever, estudar o conteúdo, tirar dúvidas comigo e a gente vai conversando. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!